16ª atividade proposta, matemática. Vocês vão precisar primeiro observar essa figura aqui, olha. Tá vendo esse espaço aqui todinho? Nós temos aqui um carrinho aqui dentro, ó. De um lado nós temos os números e aqui embaixo nós temos a letra. E no carro ele está localizado em alguns quadradinhos. A pergunta é, em qual posição está a roda da frente do carro? Então, onde está a roda da frente aqui? Aí vocês vão olhar, tá? Vocês vão olhar aqui essa roda da frente e ver qual é a posição que ele está, letra e número. Vocês vão ver qual dessas 4 opções aqui está correta, A, B, C ou D, e marcar a resposta certa. Aqui você vai escrever os seguintes números, né, do quadro de valor de lugar, seguindo aqui as classes e as ordens. Então aqui, ó, nós temos aqui 2 classes, que é a classe das unidades simples e a classe dos milhares. E aqui na classe unidade simples a gente tem a primeira, segunda, terceira ordem, que é a unidade, dezena e centena. E aqui na quarta, quinta e sexta ordem também é unidade, dezena e centena, só que é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quer ver um exemplo? Ó, presta atenção aqui, ó. Nesse número, nós temos aqui um número 900. 900 está na primeira classe aqui, ó. Primeira classe, ó, 900. Então, ó, a cada 3 números a gente muda de classe. Ó, 900 tem 3 números, então ele só pertence a uma classe, que é a classe das unidades. Aqui eu tenho, ó, primeira ordem, unidade. Quantas unidades tem aqui? Nenhuma, então é 0. Segunda ordem, dezena. Quantas dezenas tem aqui? Nenhuma, então também é 0. E terceira ordem, centena. Quantas centenas eu tenho aqui? 9. Então, 900, tá? Agora aqui, ó, presta atenção aqui nesses números. Aqui eu tenho 2 e 1. Esse 2 e 1 já estão aqui, ó, na classe dos milhares. Então, 1, quarta ordem, que é a unidade de milhar, então é 1000, 1000 no caso. Aqui 2, dezena de milhar, quinta ordem, 20.000. Então, ó, 21.674. Aqui é centena, só que é centena de milhar, então sexta ordem. 288.423, tá? A cada 3 números a gente vai mudando de classe. Só que não para aí, ó. A gente tem muito mais. Classe dos milhões e classe dos bilhões. A gente não vai falar sobre isso agora, tá bom? Vamos então voltar para a atividade. O que vocês vão precisar fazer aqui, ó? Aqui eu tenho A, B, C, D, E, F. E aqui eu tenho os espaços vazios. Vocês vão ver aqui, letra A, 492. Quantos números eu tenho aqui? 3. 492. Então, ó, se eu tenho 3, é só classe das unidades simples. Então, ó, vai sempre do final para o início. Então, 492. 2, 9 e 4. Por quê? 2 unidades, 9 dezenas e 4 centenas, 492. Assim você vai fazer com os demais, sempre de trás para frente, para você descobrir aí qual é a classe e qual é a ordem. Vamos para a próxima atividade. Agora eu vou diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. Atividade proposta 17. Aqui nós temos um texto, tá? A Casa da Chuva, de Milor Fernandes. Eu não vou estar lendo aqui o texto com vocês, vocês podem estar lendo depois com calma, pedindo ajuda de um responsável se sentir dificuldade também. E aqui, na verdade, vai ser o quê? Uma interpretação de texto. Então, tem algumas perguntas referentes ao texto para você responder. Primeira pergunta aqui, ó. Qual a causa principal da inquietação dos animais? Então, de acordo com o texto, qual é essa causa principal? A, B, C ou D? Segunda pergunta. A resposta ao item anterior é dada pela seguinte frase. Que resposta? Você vai dizer aqui, ó, qual é a causa das inquietações dos animais, não é isso? Principal causa. Aí, por que você está dizendo que é isso? Em alguma frase foi dito sobre isso. Qual dessas 4 frases aqui explica isso? Terceira pergunta. O sapo achou que o estabelecimento feito pela galinha era... O que o sapo achou do estabelecimento feito? A, B, C ou D? Outra pergunta. Quem disse esta frase? Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Quem falou? A, B, C ou D? Quais os personagens da fábula
A Causa da Chuva, que é o nome dessa fábula, tá? Quais são os personagens? Outra pergunta. Toda fábula encerra com ensinamento, tá? Quando a gente fala de ensinamento, numa fábula a gente fala que ela termina com o quê? A, B, C ou D. Documentário, carta, epílogo ou moral, tá bom? Todas as perguntas só têm uma resposta correta. Vamos para a próxima? 18ª atividade proposta. Aqui nós temos um gráfico, ó. O gráfico aqui abaixo, ele apresenta a quantidade de frutas vendidas durante o dia em um mercado, ó. Nós temos aqui, ó, quantidade de frutas vendidas. Tá vendo essa lateral aqui, ó? Tá explicando. Quais são as quantidades? De 0 a 50. Vendo, ó, 0 a 50. Quais são as frutas que eu tenho? Abacaxi, melancia, goiaba, mamão e melão. Percebe que um desses aqui, ó, uns são menos que outros são mais, tá bom? Isso ajuda vocês a identificarem aqui como é que funciona quem vendeu mais, quem vendeu menos, de acordo com a linha, ó, onde vai parando cada um. De acordo com esse gráfico, qual foi a fruta mais vendida no mercado neste dia? Abacaxi, goiaba, melancia ou melão? A, B, C ou D? Vamos aqui a outra pergunta que não tem a ver mais com gráfico. Qual dos objetos abaixo lembra um cilindro? Lembra o que é cilindro, gente? A lata de óleo. Então vamos lá, ó. A, B, C ou D? Observe também agora o gráfico de visitação de crianças a um zoológico aos domingos durante o mês de julho. Então aqui é a quantidade de crianças e aqui os dias da semana, tá? Primeiro domingo do mês, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Quantas crianças visitaram o zoológico no segundo domingo do mês de julho? Aonde está o segundo domingo do mês de julho? Aqui, ó, segundo. Quantas crianças visitaram? Tem, ó, ele para numa linha. Você vai dizer A, 2, B, 4, C, 7 ou D, 9. Vamos para a próxima atividade. 19ª atividade proposta. Até o Cascão resolveu lavar as mãos. Isso aí, lavar as mãos salva vidas. Vocês sabem por que do Cascão, né? Porque o Cascão não gosta de tomar banho. Mas eu acho que não tem criança aqui que faz isso, né? Por que lavar as mãos? Por causa do coronavírus que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, vamos ver aqui. No texto, nós encontramos a seguinte frase. Lavar as mãos salva vidas. Mas por que lavar as mãos salvam vidas? A. Porque as mãos ficam cheirosas. B. Porque é uma maneira de evitar a transmissão de doenças. C. Porque é uma forma de agradar os pais. D. Porque é necessário para participar de algumas brincadeiras. Tá? Por que a gente salva a vida se lavar a mão? Tá bom? Observe a imagem do texto e em seguida marque V para verdadeiro e F para as frases falsas. A. A turminha da Mônica estava comemorando o aniversário do Cascão. Se for verdadeiro, V. Se for falso, F. B. Todos estavam tristes pela atitude do Cascão. Verdadeiro ou falso? C. A turminha da Mônica estava muito feliz porque o Cascão finalmente resolveu vencer o medo da água e lavou as mãos. D. Ao lavar as mãos, Cascão está ajudando a salvar vidas. Então, V ou F. Em cada uma dessas questões aí, tá? Próxima atividade. 20ª atividade proposta. Aqui vocês vão ter que resolver com atenção os problemas abaixo. A. Eduardo tem 83 gibis e emprestou 13 gibis, tá? Para o João. Então, vamos supor que eu sou Eduardo, eu tenho 83 gibis. Vou te emprestar 13. Com quantos gibis Eduardo ficou? Então, que continha aqui vocês vão precisar fazer? De mais, de menos. Saiba que o Eduardo ficou com menos gibis, tá bom? Então, que continha vocês vão ter que fazer aqui? B. Marina ganhou 156 tiaras do seu pai e 154 da sua mãe. Ou seja, ela ganhou do pai e ganhou da mãe. Então, quantas tiaras juntas ao total ela ficou? Eu preciso agora juntar essas tiaras. Então, que continha você vai precisar fazer aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer a continha e colocar a resposta do lado. C. Paulo tem 91 figurinhas na primeira página do seu álbum e 58 figurinhas na segunda página. Então, eu já tenho 93 na primeira e 58 na segunda. Se eu juntar, quantas figurinhas eu tenho no total? Tá bom? Então, que continha vocês vão fazer aqui?
Conta e a resposta. D. Numa garagem haviam 561 ônibus. Tá? 561 ônibus estão na garagem. Saíram, tiraram 202 ônibus. Quantos ônibus ficaram na garagem? Então você vai fazer o cálculo aqui, ó, tiraram. O que a gente vai fazer aqui? Mais ou menos. E aqui é a resposta. Bom, próxima atividade. 21ª atividade. Nosso país. Aqui tem um mapa do nosso Brasil e aqui uma explicação. Eu vou aumentar um pouquinho essa explicação aqui para ler com vocês, tá bom? Bora lá? O nosso país é o Brasil. O seu nome oficial é República Federativa do Brasil. O Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Esse Distrito Federal é onde fica localizado Brasília, tá? E Brasília é a capital do nosso país, é a sede do nosso governo brasileiro, né? É lá que ficam os presidentes, os deputados federais, tá bom? Os senadores. Quem governa o nosso país é o presidente da República. Lembra que o nome é República Federativa do Brasil? Então, quem governa é o presidente da República. Mas a gente consegue falar só Brasil para o país e presidente. Os estados são administrados pelos governadores. Então, cada estado, né, são 26 estados, então nós temos 26 governadores também. E cada um deles governam. E cada estado é dividido em partes menores, são chamados de municípios, que são governados pelos prefeitos. Por exemplo, Guapimirim faz parte do estado do Rio de Janeiro, né? O nosso prefeito O sistema do governo federal é a República Federativa Presidencialista. Quem governa é um presidente eleito pelo povo para administrar o país por 4 anos. Então, a cada 4 anos, nós, né, população, vamos lá e escolhemos uma nova pessoa para poder governar o nosso país, que é o presidente. Os demais governantes, que são os governadores e prefeitos, também são escolhidos pelo povo, também de 4 em 4 anos. E aqui no Brasil, o nosso voto é secreto. Você não precisa dizer em quem você vai votar, tá bom? É um direito seu. Os habitantes do nosso país formam a comunidade brasileira e todos nós, cidadãos, temos o dever de respeitar nossos semelhantes e exigir nossos direitos. Com isso, estamos constituindo a nossa cidadania. Então, a cidadania nada mais é do que isso, respeitar as pessoas que são diferentes da gente, mas que são nossos semelhantes, e também exigir os nossos direitos, tá? Direito e dever. Vamos continuar a atividade? Bem, aqui a gente tem um mapa, aqui nesse mapa tem todos os 26 estados, tá? O nosso Brasil, ele é dividido por região. Nós temos região norte, que é essa que está pintada de verde, a região nordeste, que é essa de azul, a centro-oeste, que é essa aqui de lilás, a vermelha, que é a sudeste, e a de amarelo, que é o sul, tá bom? De acordo com o texto, responda as questões abaixo. Qual é o nome oficial do Brasil? A, B, C ou D? Como é formado o Brasil? A, B, C ou D? E quem governa o nosso país? O país, tá, gente? A, B, C ou D? Muito fácil. Qualquer dúvida, só botar a explicação ou ler novamente aqui o texto. Vamos para a próxima? 22ª atividade proposta. O uso do C e cedilha. Vamos aumentar essa explicação aqui também. Então, o uso do C e o C com cedilha, que é esse tracinho embaixo. A letra C, escrita antes de A, O ou U, sempre vai apresentar um som de K. Ó, K, Có, Cu. Ó, Caio. Comida. Então, o C antes de A, O e U, a gente fala o C com som de K. Tá? Ó, casa, cortina, escuro. A letra C antes do E do I, a gente coloca o som de S. Ó, exemplos: cetim, cinto, cedo, tá bom? Cimento. A letra C cedilha é sempre escrita antes do A, O ou U,
quando nós queremos apresentar o som de S, tá? Lembra que eu falei que o som com A, O e U, o C é o som de K? Quando eu quero dar o som de S, vira cedilha, tá? Então, ó, por exemplo, criança. Se eu não tivesse o cedilha, seria falado assim, crianca. Mas não é crianca que se fala, é criança. Então a gente coloca o tracinho embaixo, que é a cedilha. Laço, açude, açougue, tá bom? Então vamos lá. Marque a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente, tá? Você vai prestar atenção aqui em cada uma dessas opções. Ó, açúcar, amanhecer, poço e taça. Maçaneta, passeio, cabeça e braço. Berço, maçã, criança e almoço. Recibo, carroça, morcego e cedilha. Qual dessas aqui está correta? Tá? Só que todas as palavras na mesma linha tem que estar correta, seguindo as regrinhas daqui, tá? S com som de Z. Quando está entre as vogais o S, ele representa o mesmo som que a letra Z. Ó, quando está entre duas vogais. Vou aumentar aqui para vocês. Aumentei, ó. Coliseu. Eu tenho aqui, ó, o S aqui. Ele está entre o I e o E. Toda vez que você vê o S entre duas vogais, esse S, você não vai falar coliseu, você vai falar coliseu. O S vira com som de Z, ó. Visita, ó, entre duas vogais. Aqui está o I, aqui tem o I. No meio está o S, então é Z. Visita, mas escreve com S, tá? Vamos voltar aqui para baixo. Em final da palavra e da sílaba, as letras S e Z também representam o mesmo som. Ó, estátua e fiz. Bom? Qual das palavras abaixo apresenta a junção das sílabas indicadas pelos números formados da palavra corretamente? Ó, aqui tem um espaço com vários números aqui nesse cada um desses quadrados. E cada número tem o quê? Uma sílaba. Tá vendo? Ó? Qual dessas opções aqui, ó, A, B, C ou D, tá juntando as sílabas e escrevendo a palavra corretamente, tá bom? E por último, vou aumentar aqui também, o som do X. O X pode ter som de CH, mexer, lixeira, faxina. O som com o Z, exame, exemplo, êxito, exercício. X com som de S ou SS, máxima, exposição, auxílio. E X com som de CS. É o C e o S, ó. Anexo. Tá vendo? Tem o C, ó. Anexo. Flexão. Fixo. Tá? Anexo, flexão e fixo. Fixação. Tá bom? Vamos então para a próxima atividade. Assinale a alternativa onde o X apresenta o som de CH. Então, ó, olha aqui e vê, ó, mexer, lixeira, faxina. Qual dessas opções aqui, A, B, C ou D, tem som de CH em todas as palavras? Vamos para a próxima? 23ª atividade proposta. Escreva os valores por extenso. Aqui eu tenho, ó, os números. Aqui você precisa lembrar do quadro de valor, tá bom? 21.654. Então, vocês vão escrever 21.654. 10.000, 3.410, 894. Tá bom? E aqui, ó, observe as imagens e escreva o nome das figuras geométricas. O que é isso aqui? É isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Eu não vou falar. Então você pode dar uma olhadinha nos outros vídeos ou pesquisar na internet se sentir dificuldade. Aqui você vai ligar as figuras de acordo com as formas geométricas que elas representam. Esse aqui representa qual? Uma esfera, um cilindro, um cone ou um cubo? A TV representa quem? Esfera, cilindro, cone ou cubo? Esse surdo, né, ou tambor, esfera, cilindro, cone ou cubo? E essa bola aqui
de mesa de sinuca? Representa quem? A esfera, o cilindro, o cone ou o cubo? Muito fácil, não é mesmo? Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido o exercício e a gente se encontra novamente numa outra oportunidade. Tchau, tchau e até a próxima!